Bom, já estive aqui hoje, já cumprimentei os colegas, já cumprimentei a mesa, já cumprimentei os funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Quando a Polícia Federal dava o nome às operações, todos nós achávamos criativos esses nomes e curiosos, né? Como eles conseguiam criar nomes tão criativos. Agora, espantosos foram os nomes mesmos, né, os codinomes criados pela Odebrecht para os políticos, né? Um mais curioso, mais engraçado do que outro, né? Aqui, dos políticos aqui do Espírito Santo, alguns bastante curiosos, mas do chefe de Estado, eu achei mais curioso o deputado da Vitória, porque aqui no Espírito Santo sempre foi chamado de imperador, né? Achei humilhante por parte da Odebrecht chamá-lo de baianinho. Imagina uma coisa assim, né? Aquele que é conhecido no estado inteiro como imperador, ali tratado apenas como baianinho, nem como baiano, pelo menos, né? Que os baianos merecem todo o respeito e tal, mas baianinho diminui demais um sujeito. Então, nesse ponto eu discordei da Odebrecht, eu achei que deveria ter um pouquinho mais de respeito, afinal de contas tratava-se ali de um cliente. Mas observações amenas à parte, eu volto à questão das relações entre as empresas e o poder público. Eu disse na fase das comunicações aqui que a população como um todo, ela deveria aproveitar esse momento para entender melhor como a política funciona, como são as relações e, sobretudo, entender que nós, por enquanto, só estamos vendo a ponta do iceberg. Que o problema no país envolvendo o público e o privado, entre prefeituras e empresas, governos estaduais e empresas, parlamentares e empresas, governo federal e empresas, é muito maior do que isso. Como eu disse anteriormente, vamos lembrar só um fato aqui no Espírito Santo, há um ano e pouco atrás, a famigerada compra dos repelentes por parte da Secretaria de Saúde do Estado. E como são feitas as compras de equipamento para os hospitais, de remédio, na questão da educação, como é feito o contrato com as merendas, isso não só aqui no Espírito Santo, mas nos outros estados e entre as prefeituras e empresas também. Nós precisamos agora, mais do que nunca, ficar de olho nisso e cruzar dados o tempo inteiro e ver como essa relação se dá. E assim, nós vivemos agora assim, num aprimoramento dessa questão de trocas nesse mundo obscuro tão grande, e é a troca também que não existe só entre as empresas e o setor público, porque isso não ocorreria se as assembleias legislativas, se o Congresso Nacional funcionasse direito, se o Tribunal de Contas funcionasse direito, se o Ministério Público funcionasse direito, se os tribunais de justiça funcionassem bem. Isso não ocorreria, obviamente. Essas coisas só ocorrem porque os poderes se locupletam muitas vezes, e porque muitas vezes ali são favorecidos ou se autofavorecem ou trocam o tempo inteiro. Assim, por exemplo, quando o Congresso Nacional vota um projeto do governo federal, é porque acreditam naquele projeto ou porque estão recebendo cargos ali, emendas e não sei mais o quê. Quando as assembleias legislativas votam e apoiam determinado governo, é por acreditar, por ser ideologicamente compatível com aquilo que pensam, ou porque estão recebendo de volta trocas, né? Seja emenda, seja cargo, seja lá mais o quê. Então isso se repete tanto entre o público e o privado, quanto entre as instituições públicas ao mesmo tempo. Por isso que a população tem que sair dessa questão de achar que o problema é só a Lava Jato e que o problema seja apenas a Odebrecht com determinados políticos. Há questões muito mais profundas a serem investigadas e entendidas. Como eu disse antes, né, a população ela tem que agora aproveitar esse momento tem que ser didático, para que ela entenda efetivamente essas relações. Nós estamos num momento em que a população encontra-se extremamente desanimada
desestimulada em participar, porque ela já não sabe mais onde está a verdade, em quem confiar. Mas a ação deveria ser o contrário. A população deveria se aproximar agora para entender melhor, para ajudar a mudar isso a partir do ano que vem, nas próximas eleições. Porque só com a participação da população é que nós conseguiremos mudar esse quadro. Porque, para além de tudo que está acontecendo, a pergunta agora é: qual é a legitimidade de parte das lideranças políticas brasileiras para promover as reformas necessárias? Quando você tem ali mais de 1/3 do Senado envolvido nessas questões, quando você tem uma parte da Câmara dos Deputados, quando você tem governadores, 12 governadores pelo menos citados, como nós já dissemos, ninguém está sendo condenado, mas isso é um problema e que traz à tona questões muito complicadas e que mostra a que ponto nós chegamos no Brasil no que se refere a patrimonialismo, personalismo, falta de republicanismo, falta de ética completa, falta de respeito completo pela população. Nós chegamos, eu não sei se tem poço, eu sempre brincava com os meus alunos na escola, quando eu ainda estava na sala de aula, que no Brasil nós não chegamos no fundo do poço porque já roubaram o poço há muito tempo. Mas se existe poço, nós chegamos no fundo dele. Ou não, porque aqui nunca se sabe, quando você acha que chegou-se ao fundo, parece que o poço tem um subterrâneo ainda. Eu falei antes sobre o livro, o ensaio do Norberto Bobbio, Democracia e Segredo, e o segredo, ele é travestido, ou melhor, ele é escondido, ele é mascarado o tempo inteiro, usando dinheiro público. Então, eu não sei se aqui no Estado o governador é culpado, se não é, isso é a justiça que vai dizer. Mas uma coisa eu sei, e que eu estou dizendo aqui há 2 anos, o governo tem mentido muito aqui no Estado. Isso eu sei. Eu denunciei há quase 1 mês na Procuradoria-Geral da República o mascaramento que ocorre na questão do investimento da educação, enquanto a imprensa local e as instituições fazem um silêncio ensurdecedor sobre esse crime de responsabilidade. Eu sei que tem se mascarado a situação da educação com um projeto marqueteiro, enquanto a educação está abandonada. A questão da segurança veio à tona no Espírito Santo recentemente com aquela questão da paralisação. Então, o que eu sei é que tem se mascarado a realidade o tempo inteiro. E isso é uma verdade que não pode ser escondida e que cada vez mais ela vem à tona. Sobre essa questão dos policiais, eu tenho recebido o tempo inteiro mensagens de policiais e de familiares que estão sendo perseguidos pelo governo, muita gente acusada, sem e presa até, e não sei mais o quê. Talvez o governador, se ele é inocente disso, ele esteja sentindo na pele o que ele está fazendo com os policiais, acusando muita gente, mandando prender, mandando demitir e não sei mais o quê, sem provas concretas a respeito disso. Bom, eu encerro a minha fala alertando mais uma vez aquele que nos ouve. Aproveitem esse momento para entender o que é a política desse país, o que é a política desse Estado. Nós temos um país fantástico. Eu fico imaginando, são cifras tão milionárias que o tempo inteiro se diz que foi pago de propina e foi desviado e não sei mais o quê, só nisso, que continua sendo a ponta do iceberg. Agora, imagine você que nos ouve, pense o seguinte: os contratos que são feitos entre prefeituras, estados, governo federal, em relação a tudo, o superfaturamento, a propina e não sei mais o quê. Converse com empresários sérios que às vezes querem participar de uma licitação, que eles vão falar sobre licitação. Todos os empresários sérios acabam desistindo de participar de licitação, porque as licitações, na maioria das vezes, já estão viciadas, já se sabe quem serão os vencedores. Então, ao contrário de desanimar com esse quadro, que é realmente desanimador, faça o contrário disso. Tente entender efetivamente o que está acontecendo e como as coisas funcionam, para que você possa participar efetivamente dessas mudanças que são muito necessárias. Sem a participação da população, nós não conseguiremos mudar absolutamente nada. Muito obrigado, presidente.